é sucessão de bizarrice, né? A gente tem falado muito sobre isso. Fora a prisão do Marcelo Câmara e a inclusão do advogado no inquérito de uma coisa que não tinha absolutamente nada, é totalmente, não só infundado, cronologicamente é um absurdo, porque o Paulo Figueiredo explicou muito bem isso, inclusive, né? E o Chiquini falou pra gente no programa também, sobre o fato dele ter sido, como é que é? Passou no farol vermelho antes do farol ter sido construído, né? Então, antes de ter qualquer tipo de restrição ao advogado, que no caso o advogado não teria restrição nenhuma, ele estava exercendo o direito de defesa do cliente dele. Mas pro Marcelo Câmara inventaram uma proibição que retroagiu no tempo. Uma coisa surreal, uma coisa grotesca. E o Moraes mandou prender homem que quebrou o relógio no 8 de janeiro e determinou a investigação do juiz que o soltou. O ministro disse que o magistrado contrariou lei. O condenado foi para o semiaberto sem tornozeleira eletrônica. E foi determinada a prisão do mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, que havia sido solto nesta quarta-feira por decisão do juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Professora Paula, é o Império Alexandrino mesmo, né? Essa história tá bem confusa. Eu até depois seria bom o Chiquini comentar, ele que é da área, né? Porque eu não entendo muito de direito, então eu estou lendo diversas fontes, o Chiquini, né? O Marcília, que são as minhas fontes ali, além do que sai na velha mídia também, claro. Então, o que eu fiquei sabendo, e se tiver algum erro, vocês podem parar e me corrigir, por favor, foi que o juiz da primeira instância lá, onde essa pessoa que quebrou o relógio, esse cidadão aí que quebrou o relógio, está preso em Minas Gerais. Então, o juiz de primeira instância, de acordo com o que ele viu do processo, ele achou que, como não houve violência, né, que eles dizem atentado com não sei o que, de extrema violência, que eles falam que aconteceu no 8 de janeiro, que como não houve o empenho dessa violência, ele poderia cumprir ali os 16% da pena e já ter o direito à progressão de regime. Isso o juiz da primeira instância. Ele olhou o processo, viu a lei, viu, não, tá, então tá, ele já pode ir. E detalhe, ele foi liberado sem tornozeleira eletrônica, saiu em alguns veículos que isso aconteceu porque não havia tornozeleiras eletrônicas disponíveis, mas eu vi também, eu acho que foi uma matéria do UOL que eu estava lendo antes de entrar aqui na live, falando que não, que o juiz determinou mesmo que ele poderia progredir no regime sem o uso da tornozeleira, que há tornozeleiras eletrônicas disponíveis por lá e que não foi colocado nele porque o juiz assim determinou. Bom, enfim, Xande deve ter visto as matérias, deve ter tido um ataque de pelanca, mandou de volta o homem que quebrou o relógio para a cadeia e ainda colocou o juiz em uma investigação. Tá? Basicamente é isso que eu entendi do processo até aqui. Agora, o que eu não entendi é por que ninguém foi entrevistar esse preso? Porque ele é uma das pessoas ali mais icônicas, apareceu no Fantástico o rosto dele, ele com a blusa do Bolsonaro, sendo que nos acampamentos, pelo que eu vi também na internet, as pessoas orientaram a que não se usasse naquela manifestação do 8 de janeiro nenhum símbolo alusivo a Bolsonaro, não era para ir com camiseta do Bolsonaro, era para tirar, né, que aquela manifestação não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Bom, surge esse cidadão com a camiseta do Bolsonaro, quebrando tudo lá dentro, e até agora eu não vi nenhum parlamentar ir na cadeia conversar com ele, não vi nenhum jornalista interessado em fazer uma entrevista com essa pessoa que tem muito a dizer. Eu quero saber, ele estava realmente nos acampamentos? Como é que ele foi parar lá dentro? Porque, pelo que eu vi das imagens, aparentemente parece que ele entrou com aquela turminha de antes, a turminha do quebra-quebra. Como é que ninguém da direita foi lá visitar ele, não pediu sequer autorização? Pediram autorização, porque se pediram, eu também não estou sabendo. Porque às vezes o parlamentar pede autorização para ir visitar alguém e não publica nas suas redes sociais. É para isso que as redes sociais servem, para divulgar o trabalho que está sendo feito. Um ótimo exemplo é o Nicolas. O Nicolas utiliza muito bem as suas redes sociais, tanto para promover causas quanto para mostrar o trabalho. Então, assim,
Por que ninguém foi entrevistar esse cidadão, sendo que ele efetivamente participou do vandalismo, tem o vídeo dele quebrando o relógio, ele tá com a camiseta do Bolsonaro, sendo que houve uma orientação para que não houvesse essa caracterização de Bolsonaro na manifestação, e aparentemente ele já estava lá dentro do prédio antes. Ninguém tem interesse em entrevistar essa pessoa? Essa é a parte que eu não entendi, fica a dúvida aqui, né, Marco? E eu acho legal o Chiquinho esclarecer essa questão, porque o Supremo ele está agindo daquela forma l'état c'est moi, né? O Estado sou eu, todo mundo é julgado debaixo da minha asinha, e o juiz, segundo o Alexandre de Moraes, não tinha competência para fazer isso, né? Para fazer a progressão do regime. A mesma progressão de regime que eles fraudaram contra o Daniel Silveira. Porque quando interessa para o Supremo fraudar a legislação, eles fraudam a legislação, Chine. Agora, é mais um exercício da competência totalitária do Supremo, né? Perfeito. Como que funciona isso? Funciona exatamente assim. Quando o processo ele é originário, ele é na Suprema Corte, a Suprema Corte julga. Apenas isso. Transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, inicia a fase de execução de pena. A Suprema Corte não executa a pena. Quem executa a pena são as varas de execuções penais, em primeiro grau. Isso é assim para todo mundo. Isso sempre funciona assim. Então, a Suprema Corte transitou em julgado o processo, manda para as varas de execuções penais. Para qual vara? Para a vara da localidade onde o preso vai cumprir sua pena. Então, em primeiro grau, um juiz de primeiro grau de uma vara de execução de pena, tá tudo certo. Do local esse indivíduo estava cumprindo a pena. Gente, é um computador que faz o cálculo, não foi o juiz que soltou, porque veio da ideia do juiz. Não. Primeiro, é importante a gente deixar claro aqui que, para mim, esse indivíduo é um infiltrado. Para mim, esse indivíduo poderia apodrecer na prisão, porque é por culpa dele que inocentes estão presos. Porque ele quebrou esse relógio, porque ele é um infiltrado. Tá muito nítido nisso. Mas com relação à progressão de regime, esse indivíduo entrou sozinho, tem vídeos dele, um lobo solitário lá dentro, ele sabia onde ir, ele vai direto até o relógio, ele foi lá com uma missão. Né? O que acontece? Existe um computador. Então, quando começa a execução da pena, vai lá para o sistema e um computador vai avisar a justiça quando deu o cumprimento da pena. O que acontece? Quando caiu o início do cumprimento da pena desse indivíduo, ele entrou no cômputo de 16%. Por quê? Provavelmente ele é primário, tá? E primário não é quem não tem passagem policial, primário é quem não tem condenação criminal. Ele pode ter uma ficha corrida na polícia, mas se ele não tem uma condenação com trânsito em julgado, ou se ele tem uma condenação que já passou 5 anos que ele cumpriu a pena, ele volta a ser primário. Tá? Então não sei o histórico desse indivíduo, mas o sistema disse que ele é primário, e no sistema há a informação que o crime que ele praticou não tem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, se o crime não tem violência ou grave ameaça contra a pessoa e ele é primário, ele vai para o cômputo de 16%. Quando ele cumpriu 16%, que é exatamente 2 anos e 7 meses da pena de 17 anos, o computador avisa. O juiz foi lá e progrediu o regime de pena dele, porque o nosso sistema ele é progressivo, do fechado para o semiaberto. O semiaberto trabalha o dia inteiro e dorme preso. Isso é o regime semiaberto, que são nas colônias penais no Brasil. Colônia penal agrícola, por exemplo. Só que no Brasil não tem mais vaga para as colônias penais. O que a jurisprudência do próprio STF diz? Não havendo vaga para o semiaberto, você não pode deixar uma pessoa no regime mais gravoso. Então você põe para a rua. É assim que funciona. Só que você põe para a rua com certa fiscalização. Põe tornozeleira. Não havendo tornozeleira, agenda que essa pessoa terá que pôr tornozeleira quando houver tornozeleira. Então, provavelmente, essa concessão de liberdade, eu não li a decisão, pode ter sido na falta de colônia penal agrícola. Na falta de colônia penal, põe em liberdade. Na falta de tornozeleira, vai sem tornozeleira mesmo. Mas, quando tiver tornozeleira disponível, esse indivíduo, que provavelmente saiu lá uma determinação que ele se apresente mensalmente no fórum. Com certeza ele saiu com essa determinação. Se apresente mensalmente. Sai com umas condições, sabe?
se apresentar mensalmente no fórum para dizer as suas atividades. Se descumprisse as condições, regride para o regime fechado. Tá? Então é por isso que esse indivíduo está na rua. O que o STF fez? O STF veio e disse o seguinte: não. Quem solta é o STF. Não. Execução de pena não é STF. Execução de pena sempre foi o primeiro grau. Só que em razão da repercussão, o ministro veio e determinou a prisão. Olha o que eu vou falar para vocês. Se esse indivíduo cumpriu os 16% que o sistema diz que ele cumpriu, esse infiltrado está preso hoje ilegalmente.